Olá, queridos, tudo bem? Seguimos hoje para o segundo episódio do Sol em Câncer. Gente, nessa semana, uma pessoa querida me perguntou se esse nome era devido ao meu signo, se eu era do signo de Câncer. Sim, eu sou canceriana, sinto tudo com muita profundidade, né? Só os cancerianos aí podem dizer se é assim mesmo, né? Para mim é. E hoje a gente vai falar também sobre um sentir, mas é um sentir de sintoma, né? Um sentir físico. Muitas pessoas têm curiosidade em saber o que aconteceu com o meu corpo, como é que eu percebi, né, o câncer, o que o câncer causou, né, no meu corpo. E foi assim. Antes disso, eu tenho que contar que eu sou adepta à meditação, à oração, conexão com o divino, né? Sou professora, então eu tenho os momentos de quietude, de estudo, conexão com Deus, né? E eu tava num processo desses aí na sala da minha casa, num processo de quietude mesmo, e parecia que algo dizia para eu colocar a mão no meu seio direito. Eu coloquei e senti um caroço meio enrijecido, assim, né? Não muito grande, mas meio enrijecido. Eu estava no período de menstruação, então eu achei que pudesse ser algo ligado a ela, já que a gente fica mesmo com seios doloridos nessa fase. E eu sabia que tinha algo diferente, porque eu nunca tinha sentido isso antes, né? Eu fiquei um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo eu achei que não era nada demais. Eu esperei um pouco, né, a minha menstruação acabar para que eu pudesse marcar com a minha ginecologista. E assim eu fiz. Depois de uma semana, ela tinha horário, graças a Deus, e aí eu retornei. Eu tenho que dizer que os meus exames estavam em dia. Eu faço os exames anualmente e no exame anterior não tinha dado nada, então eu estava mais ou menos tranquila. Nesse período eu sentia também muito cansaço físico, eu achava que era porque eu trabalhava demais, mas eu sempre dormi super bem e às vezes assim, nossa, eu lembro que era muito cansaço, assim, eu precisava dormir, né? Meu corpo me falava assim à tarde que eu tinha que dormir. Uma outra coisa que aconteceu é que meu mamilo foi um pouquinho mais pra dentro, né? E foram esses os sintomas, eu não lembro de mais nenhum. E fora isso, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Fora isso, não sentia mais nada. Então, chegando na médica, ela me examinou e disse que eu precisaria fazer uma punção. Provavelmente que eu ia precisar fazer uma punção. Eu lembro que eu saí de lá bem apreensiva, porque nunca tinha feito punção antes, né? Punção é você retirar uma amostra, né, daquele carocinho ali, para que eles façam análise. O importante é saber também que se você, em algum momento, sentir um caroço, espero que não, no seu seio, não é necessariamente câncer, tá? Pode ser algo benigno. Então, precisa averiguar o mais rápido possível para que você não precise passar por um tratamento tão pesado quanto eu passei, né? Com quimioterapias, radioterapia, cirurgia, porque o mais breve que você conseguir chegar ao diagnóstico, melhor. Maior as chances de cura e melhor o processo, mais leve o processo. A minha médica sempre foi uma médica muito cautelosa, né? E experiente também. Eu sempre agradeço a Deus pela forma como eu recebi esse diagnóstico. Eu sei que muitas mulheres pegam seus próprios resultados, né? E tem uma reação mais chocante. Então, eu gostei da forma como ela me contou,
Ela me disse assim: eu sinto muito em estar te dando esse diagnóstico, mas você está com câncer. O seu câncer tem 1,7 centímetros, quase 2. Eu sei mais ou menos o que você vai passar. Eu não sou oncologista, eu sou ginecologista, mas eu sei mais ou menos qual vai ser o seu tratamento. Eu já marquei com a sua mastologista, né? O próximo passo era visitar a mastologista. Ela já tinha marcado a consulta para que eu não perdesse tempo, né? Porque é tudo muito rápido. Então, ela me disse isso e eu lembro que ela disse: você vai passar por tudo isso, mas você vai passar. E você tenha fé. Bom, nesse momento eu estava com o meu esposo e ele questionou os meus exames anteriores, já que não tinham dado nada, né? Um ano antes não tinha nada. E a médica contou, né? Explicou que ela já tinha examinado algumas pacientes antes e que ela já tinha visto acontecer de aparecer câncer 6 meses após as pacientes terem feito os exames. Então, acho que essa é uma dica muito importante, né, para que a gente faça os nossos exames aí com maior frequência. O normal é 1 ano, né? Mas se puder fazer antes, acho que essa informação é super válida. Bom, eu quero dizer que aquelas palavras da médica, né, para que eu seguisse com fé ali e que tudo iria passar, foi o que eu fixei na minha cabeça. Com certeza eu saí aquele dia bem desconcertada, não era o que eu esperava, né? E questionando, né? Por quê? Por que eu? Né? Mas foi o que me ajudou a passar todo o processo, né? Então eu pensava, aguenta firme que vai passar e seguir com fé, porque a fé muda tudo nos nossos caminhos. Gente, no momento do meu diagnóstico, eu fiquei tão sem chão, porque ali você se depara com a finitude da vida. Você fala: mas Senhor, eu sei que os seus planos são maiores do que os meus, mas eu só tenho 47 anos, um filho de 14 anos que eu ainda quero ver crescer. Eu tenho tantos sonhos. Olha, eu estou fazendo outra faculdade, dando as minhas aulas, tenho os meus alunos, o meu esposo, a minha família, os meus amigos, os passeios que eu ainda quero fazer, os projetos que eu ainda quero realizar, as pessoas que eu ainda quero conhecer. Porque agora, acho que mais do que porque eu, era o porquê agora. Então, o câncer, ele entra sem pedir licença e você sente que perdeu completamente o controle. E é claro que quem controla a nossa vida é Deus, mas a gente ainda tem o controle de escolher como passar. E é todo um processo. E ainda antes que fosse sol em câncer, foi trovão em câncer, foi chuva em câncer, foi silêncio em câncer, né? Depois eu vou contar um pouquinho, mas eu precisei silenciar durante um tempo. E hoje eu vejo que fez parte também da minha autocura. Mas eu entrei em completo silêncio. Mas com o tempo a gente aprende também a dançar na chuva, né? E ser feliz do jeito que dá. Porque a gente aprende que a cada quimioterapia é Deus nos dando um presente daquele dia. Aquela nova oportunidade de vida. E é um sim de Deus para nós. Toda vez que a equipe da enfermagem me dizia que os exames estavam ok e eu podia ir para a próxima quimioterapia, para o próximo passo, eu ficava feliz. Por quê?
uma vez a minha imunidade baixou e eu não pude fazer quimioterapia. E eu disse, e agora, Senhor? Então, eu ia feliz para quimio. Ah, mas ninguém vai feliz para quimioterapia. Vai sim, eu. Eu sonhava em tocar o sino, aquele sino que tem, né, no final do tratamento. Foi emocionante e uma hora eu conto aqui como foi aquele dia. O discurso que eu fiz foi bem emocionante. E eu até comprei um sino depois lá no bairro da Liberdade para eu tocar em cada progresso. Então faço exercícios, toco o sino. Termino um trabalho, toco o sino. Dou uma aula, toco o sino. Então, caso você esteja meio a um tratamento paliativo que acha, veja bem, acha, né? Porque para Deus nada é impossível. Acha que não vai tocar o sino da conclusão do tratamento, saiba que você já está tocando o sino em cada processo, cada dia do seu tratamento, cada degrau que você sobe, mesmo meio à fadiga do tratamento, dá muito cansaço. Então você já é um vitorioso, você já é um abençoado ou uma abençoada, uma vitoriosa. Toca o seu sino mentalmente. Ou então faz como eu, vai lá na Liberdade, compra um sininho para você ter em casa. Eu recomendo. E se parabeniza, né, pela sua força. O câncer não é só coisa ruim. Talvez seja Deus te mostrando o quão forte você já é e nem sabe. É te mostrando a sombra para que a sua luz, o seu sol apareça. Sol em meio ao câncer. Sol em câncer. As aparências enganam, né? A minha mãe sempre gostava de repetir que Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente não entende, né? Às vezes a gente pensa assim, por que eu tô passando por isso, né? Mas é para quê? Para qual propósito? O que Deus quer com isso, né? Escrevendo em linhas tortas, mas escrevendo certo. Tá tudo sempre certo. Gente, eu sou uma pessoa que eu acredito em milagres. Eu acredito que tudo é milagre. Então, a minha mãe teve um câncer paliativo, que eu já falei aqui, né? E em que os médicos disseram que ela tinha 1 mês de vida e ela ficou por aqui ainda há 8 anos. Então, eu acredito que tenha sido um milagre, sim. Só que ela também, de certa forma, né? Ela contribuiu para que Deus fizesse esse milagre na vida dela. Então, ela mostrou que ela estava disposta a melhorar a alimentação. Ela sempre se alimentou, na verdade, de uma forma muito boa. Sempre gostou de cozinhar, então fazia verduras. Sempre teve uma alimentação assim saudável, sempre foi muito preocupada com a minha alimentação, com a alimentação de todos em casa e até dos vizinhos, né? Ela fazia sopas para os vizinhos quando ela sabia que não estavam bem. Então, assim, ela sempre foi muito preocupada nesse quesito. E quando ela descobriu o câncer, ela continuou. Então, ela ia à feira, ela fazia as comidas nutritivas que ela precisava e ela fazia também o tratamento. Ela confiava muito no tratamento, na medicina, na ciência. Eu acredito que tudo isso é possível, né? É possível o milagre acontecer, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, é assim que eu penso. Então, minha mãe continuou dando prosseguimento ao tratamento dela, se alimentando de uma forma melhor, que ela acreditava que era a melhor forma. Ela era muito religiosa, né? Ia à igreja, tinha muita fé. Então, eu acredito que Deus faz um milagre sim, mas Ele precisa encontrar-nos trabalhando para isso. A fé e a espiritualidade, para mim, caminham junto à medicina, à ciência. Eu lembrei agora do caso do Steve Jobs.
para quem não sabe, ele teve um diagnóstico em um desses exames de rotina de câncer no pâncreas. E, segundo os médicos, era um câncer que tinha alta chance de cura, caso ele aceitasse a cirurgia imediata. Mas ele não quis aceitar o tratamento, não quis que abrissem o corpo dele para a cirurgia e acreditou, por um tempo, que conseguiria ser curado meio a tratamentos alternativos. Se eu não me engano, ele era budista e fazia práticas espirituais. É essencial essa conexão, foi assim que eu descobri, né? Na meditação, no silêncio, na quietude da sala da minha casa. Mas não é só isso, né? Deus tem que te encontrar caminhando, querendo a cura de todas as maneiras, eu acredito, né? Então ele fazia acupuntura, ele tomava sucos naturais, ele era vegano. E a gente não tá aqui para julgar o Steve Jobs, que era um gênio, mas ele era humano também. E quando ele percebeu que o câncer continuava crescendo, ele quis voltar e fazer cirurgia e tudo mais, mas já era tarde. Aí ele se arrependeu, mas não dava mais para voltar. A aceitação de que precisamos dos medicamentos, que precisamos dos médicos, das cirurgias, né? Cada um tem um ponto de vista. É importante que a gente respeite também, né, o livre-arbítrio, mas eu acredito que se não fosse o tratamento, né, junto à espiritualidade, com certeza eu não estaria mais aqui. Então eu agradeço muito tudo como foi, aos médicos, à ciência, e agradeço e sei da importância, né, que foi para mim. E chegamos ao fim do podcast Sol em Câncer, segundo episódio. E se você gostou do conteúdo, por favor, comente aqui. Um grande abraço, muita paz e alegrias para todos nós.